Evil Dead Burn pode ser um marco histórico para a franquia de Evil Dead por ser o primeiro deslize da franquia desde a sua criação lá nos anos 80. Mas será que o filme é ruim mesmo? Ou foi só um pequeno deslize? Evil Dead é uma daquelas raras franquias de filmes de terror no cinema que nunca decepcionaram a gente, que nunca deixou de entregar uma boa qualidade, seja nos seus filmes ou na série. Seja lá na trilogia de filmes do Ash, né, protagonizada pelo Bruce Campbell, e na série, também protagonizada por ele, seja naquele remake de 2013, seja no Evil Dead Rise. Evil Dead é uma franquia que nunca deixou de entregar qualidade pra gente, que nunca deixou de entregar um produto que não fosse uma nota de 9 pra cima, sabe? Nunca deixou de entregar pelo menos uma nota 9. Então, por causa disso, a gente acabou deixando a régua pra essa franquia lá no alto. Naturalmente, né? Já que ela nunca deixou de entregar, a gente sempre que sai um Evil Dead novo, a gente já vai ver com uma certa expectativa, né? Porque se nunca falhou, a gente não espera que agora que vai falhar, a gente vai ver tranquilo esperando mais um filmaço de terror. Porém, aqui não foi bem esse o caso. We found you. Se você tá preocupado que Evil Dead Burn é um filme ruim, pode ficar tranquilo que ele não é um filme ruim de forma alguma, tá? É sim um filmaço de terror, é bem violento, é bem gore, é sangue pra tudo quanto é lado. Porém, pro padrão da franquia Evil Dead, ele tá um tiquinho abaixo. Ele tá ali num 7,5 de 10, tá? Ele é um bom filme de terror, ele é um ótimo filme de terror, porém ele não tá no nível que a franquia Evil Dead geralmente entrega, e eu vou falar o porquê pra vocês agora. To your perfect family. Eu acho que o que foi o maior problema desse filme, que tirou um pouquinho da qualidade dele, foi que o diretor, o Sebastian Vex, alguma coisa aí, ele quis pegar e conectar todos os filmes da franquia com esse aqui. Sendo que a gente tem a trilogia clássica, depois a gente tem um que é um remake, daí a gente tem o Evil Dead Rise, que é uma parada bem à parte também. Né, os filmes eles nunca tiveram tanta conexão assim entre eles. Dá pra conectar, mas nunca precisou, sabe? Porque o Evil Dead ele tem esse luxo maravilhoso que você pode contar a história do jeito que você quiser. Você pega qualquer personagem aleatório, encontra o livro, lê e pronto, tá feito. Sabe? Você tem uma fórmula ali, uma fórmula funciona e beleza. Eu entendo querer mudar um pouco essa fórmula com o tempo, mas você querer conectar tudo, né? Spoilers a partir de agora, tá bom? Esse filme, ele não tem um Necronômico, por se assim dizer. Tem fotos, passagens do Necronômico lá na casa, porque o avô da família estudava e tudo mais. Ele faz parte lá daquela seita lá, do negócio que estudava o Necronômico. Eu acho isso maneiro, eu acho um bom background. Eu gosto dos Deadites estarem focados naquela família, de quererem pegar e fazer acontecer, porque tem uma relação, já uma história com essa família. Só que a forma como isso é construído é bem tipo... Os Deadites meio que acham eles por acaso, depois não tem o Necronômico. Eu não gosto de não ter o Necronômico, eu não gosto da menina só ler a passagem ali numas fotos do Necronômico, ela lê as palavras ali nas páginas do Necronômico. E assim, outra coisa, duas coisas sobre isso. Primeiro, não é só ler as palavras em qualquer lugar, né? Você tem que ler do Necronômico, você precisa estar com o livro. Porque se for só chegar e falar Clato, Varada, Nicto, pronto, ferrou, o Deadite tá aqui no meu estúdio agora. Não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter o artifício do livro. Porque se for só falar as palavras, se for só ler de qualquer lugar, aí whatever, né? Aí perde um pouco o brilho, né? É tipo quando a gente vê um Sexta-feira 13 parte 8, um Jason vai pro inferno, um Jason X, que o Jason tá atacando fora do acampamento, que não é tão legal, né? Não é uma parada tão divertida, não é uma parada tão legal, não é o que a gente gosta de ver, porque é um elemento do personagem. O Jason
ataca no acampamento, é o elemento dele, é onde ele tá. Você fazer um Evil Dead sem o Necronômico presente ali é tipo você fazer um filme do Fred Krueger sem ele usar a luva, tá ligado? Você fazer um Massacre da Serra Elétrica que o Leatherface não vai pegar uma motosserra em momento algum, sabe? Então é tipo não é, você tá tirando o principal elemento da parada, né? E a outra coisa é mudar as palavras, né? Porque, Sebastian, se você queria tanto conectar, por que você mudou as palavras? Porque lá no original é Klaatu Barada Nikto. No de 2013 é mais ou menos isso, acho que muda uma palavra ali só. No Rise dá uma mudada, se eu bem me lembro, mas aqui são palavras completamente diferentes, são até 4 palavras agora, sabe? E, tipo, pra que mudar essas palavras? Pra que mudar as palavras que você vai usar pra invocar os Deadites e tudo mais? Eu não vejo muito sentido nisso, sabe? Mas o outro elemento que ele trouxe pra conectar, né? Primeiro que ele começa esse filme exatamente onde o Rise acaba, com a galera lá no lago e tal, né? Já pega outros 2 manos lá e depois liga já ali com a galera do filme, né? Esse filme ele tem um prólogo assim absurdo de longo, tá? Ele não precisava ser tão longo, não precisava matar os 2 caras lá no lago, podia ser direto a menina saindo do lago e sendo atropelada. Pronto. Além disso, tem a adaga Kandoriana. E quando eu sentei para assistir o filme, eles começaram a falar da adaga Kandoriana, né? Porque primeiro ele lê lá nas coisas, nas anotações do avô lá e tal, que tem uma adaga que mata, né? Que pode matar ali, afetar os Deadites. Eu falei, pô, massa. Eu até virei pra minha namorada e falei, pô, trouxeram a adaga Kandoriana, foda. Só que daí, e eu fiquei esperando, fiquei na expectativa de ver essa adaga, ver como que ela ia ser, como que ia ser o design dela. Fico falando que tá escondido, os Deadites estão atrás dela, precisa achar a adaga, porque é o que pode salvar eles. Eu acho essa ideia massa, dá uma mudada um pouco no que é Evil Dead. Funciona isso pra mim no filme. Porém, pra mim, isso acaba caindo quando, primeiro, o design da adaga é horroroso, é só um capim assim de madeira e ela é pequenininha assim. Eu achei o design dela muito ruim e o fato de que a protagonista acha ela por acaso numa caixa junto com várias outras facas. E tipo, eu até entendo, né? Porque nesse ponto, né, no filme, o avô tá morto tem algum tempo já e eles estão organizando as coisas do avô ali na casa pra jogar fora, se desfazer. Eu até entendo a ideia que, tipo, eles podem ter achado a adaga Kandoriana, não sabia o que era e jogou lá com as outras facas. Só que, pô, é a adaga Kandoriana, é um item muito importante. O cara escondeu tão mal assim que a família achou tão fácil e só jogou dentro de uma caixa. Você realmente vai fazer a sua personagem achar o item que vai salvar a vida dela por coincidência, tipo, por acidente, por sorte? Sabe, tipo, como roteirista, a gente aprende no curso de roteiro que você não deve favorecer os seus personagens com sorte. Que é um artifício muito raso pro seu roteiro você usar da sorte para favorecer os seus personagens. Então, tipo, tinha formas, sabe? Ela podia achar. Porque o filme fica dando nota ali, dando uma ênfase numa casinha, num casebrezinho ali, esqueci como é que chama o negócio, né? Mas um negocinho ali que a protagonista casou, né, com o marido dela que morre no começo do filme. E eu tava achando que, pô, se tá dando tanta ênfase nesse negócio, é porque vai estar lá, ele tá ali nos arredores da casa, tá ali do lado de fora da casa esse negócio. Se tá dando tanta ênfase nisso, é porque a adaga Kandoriana deve estar escondida lá, enterrada embaixo desse negócio e tal. Só que não, eles dão bastante ênfase nisso e não serve pra nada, eles só esquecem que tá lá e dane-se. E uma outra coisa que incomoda bastante é que desde o Evil Dead de 2013 a gente tá com uma nova tradição nessa franquia, porque isso não existia lá na trilogia clássica, tá? Mas a gente tem uma nova tradição desde de 2013, que é ter um monstrão final, né? Ter um final boss ali no filme. Né? No de 2013, a personagem Mia volta, né? O irmão dela consegue fazer o exorcismo nela lá, tá enterrando ela. Ela volta, o irmão morre lá na explosão da casa, ela fica sozinha. E quando o irmão dela morre, dá aquela coisa, dá as 5 mortes lá que precisava. E o monstrão é invocado, sai um demôniozão do chão, uma chuva de sangue, é foda pra caramba, é muito massa.
No Evil Dead Rise, os Deadites se misturam lá naquela maçaroca de carne bizarra pra caramba, também é muito massa. Né? Sempre com efeito prático, né? Tentando usar o mínimo de CGI possível, né? Essa é uma das coisas que eu mais gosto na franquia de Evil Dead, que eles sempre tentam minimizar o uso de CGI o máximo que eles podem. Mas não aqui. O Evil Dead Burn é o primeiro filme da franquia que, né, fora lá os clássicos, que tem até uns esqueletinhos, lá, alguma coisa no filme clássico, que até tem um CGIzinho, mas sempre muito efeito prático. E aqui, cara, é o primeiro monstrão, boss final, que é total efeito prático, né? Que é o marido morto no começo do filme, né? Ele morre na explosão do carro lá, queimado. Ele volta, demôniozão, queimadão. O filme nem explica direito como que ele apareceu ali e tal. Ele aparece e ele, né? A minha namorada até virou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei, esse aí tá meio ruim, né? E ela falou, é o Vecna da Shopee. É o Vecna 1000 vezes piorado. Que ele tem uma voz que parece o Vecna, o visual, né, todo queimadão e tal, lembra bastante. Ele é totalmente CGI, não que o efeito do CGI seja ruim, mas não precisava, sabe? Tipo, quão difícil é você fazer o efeito, uma maquiagem, um cara queimado, sabe? Mas não só o visual dele é ruim, mas toda a luta final com ele ali é bem broxante. É bem broxante, é bem chatinha. Eles saem da casa, vão para uma construção que tinha ali por perto, machuca a menina. Ela pega uma britadeira, esse primeiro filme eles até mostram uma motosserra ali naquela hora, só que cai uma britadeira. E eu fiquei tipo, pô, por que não cair a motosserra, cara? A motosserra é a marca registrada de Evil Dead também. Então, o Ash lá com a motosserra no lugar da mão. No de 2013, a Mia puxa uma motosserra no final, mesma coisa pro Evil Dead Rise. Pra que quebrar a tradição da motosserra também, sabe? Pode parecer que com tudo isso que eu falei, o filme é ruim. Mas não, ele não é ruim, tá bom? Ele não é ruim. Ele é um baita filme de terror. Ele é um filme de terror muito massa. Os Deadites, né? Fora esse final que eu falei, os outros Deadites desse filme tão absurdos de foda. O pai da família ali, que é o primeiro que vira o Deadite. Porque na história, né? Eu não falei muito da história, mas na história a gente vai seguir uma personagem. Acho que é Alice é o nome dela. Que, né, o marido dela morre no começo do filme, né? O filme tenta passar uma mensagem que ele era meio abusivo e tal. Só que essa mensagem acaba se perdendo ali no meio, ela acaba não tendo muito impacto. Né? Acaba não tendo o impacto que o diretor, que eu acho que o diretor queria dar com ela ali. Né? Mas esse cara morre, e aí tem o funeral dele. E aí a Alice vai pra essa casa, né? Que ficou pro irmão, né? Pro cunhado dela. Aí tá os sogros dela tá lá, o irmão tá lá com a mulher dele, a avó que tem Alzheimer e tal. E aí, né, os Deadites, né, o pai, né, no funeral, porque o marido morreu por causa de uma Deadite, e o filho consegue, né, que é o demôniozão final, ele consegue passar ali um negócio pro pai que acaba virando um Deadite. E esse pai Deadite, ele me passou muito uma vibe de Jack Baker do Resident Evil 7. Né? Se um dia a gente tiver uma adaptação de Resident Evil 7 pro cinema, eu espero que tenha, porque seria uma história muito da hora de ver no cinema. Chama esse cara pra ser o Jack Baker, porque ele é perfeito pra ser o Jack Baker. Esse filme tem uma vibe de Resident Evil 7 que eu achei bem da hora. Os Deadites estão incríveis nesse filme. O pai, a mãe, a avó, todo mundo que vira Deadite. As mortes estão brutais pra caramba. Esse é um dos Evil Deads mais pesados. 18 anos total, é pesado. É gente se machucando, se cortando o tempo inteiro. É um banho de sangue. Tem um momento que tem um plano sequência ali no filme que é absurdo de foda, mas ali pro final do filme é absurdo de foda. Os personagens podem não ter sido tão interessantes, podem ser os menos interessantes ali. Eu gosto da franquia, né? Eu gostaria que eles tivessem, né, olhado, tipo, se aprofundado um pouco mais nessa relação do avô, que o avô estudava, a conexão do avô com os Deadites. Eu até acharia que seria muito foda, né? Já que, pô, se você tá querendo conectar tudo mesmo, chuta o balde e no final fala que esse avô era o Ash, porra. Sabe, ignora um pouco a série ali e fala que esse avô era o Ash. Pra mim, pô, seria incrível, tá ligado? Mas não, né? Não tem citação do Ash. O Bruce Campbell já falou que não vai mais. Ele até é produtor executivo desse filme, né?
ele financiou aí, mas ele não, né, ele, como ele mesmo fala, ele pendurou a motosserra já, né, pô, coitado, ele tá velho, ele não aguenta mais. Mas ele entregou 3 filmes e 3 temporadas de uma série maravilhosas no personagem. Então, Evil Dead Burn, como filme de terror, ele funciona, como filme de terror ele é muito, muito bom. Ele só tá, por causa de todos esses erros que eu falei, esses errinhos que eu falei, ele acaba que ele só tá um pouco abaixo do padrão habitual da franquia, né? Porque é um filme é um filme 7,5 ali numa franquia, né? Um filme nota 7,5 numa franquia que nunca entregou nada abaixo de um 9, né? Então, como eu disse, a régua da franquia Evil Dead é muito alta, então quando sai um filme que não tá lá na nota 9 com o resto da franquia, a gente já dá essa olhada e fala ok, não foi ruim, mas tá abaixo do que a gente espera para um Evil Dead. Mas vamos ver, porque parece que essa história ainda não acabou. Opa, pera, que eu quase dei informação errada. Eu ia falar que o Evil Dead Wrath, ou Evil Dead Fúria, que vai sair ano que vem, seria uma continuação direta de Evil Dead Burn, mas não, né? Eu pesquisei aqui na hora que eu fui pegar a imagem e não, eu estava completamente errado. O Evil Dead Wrath, que sai ano que vem, ele não tem nada a ver com o Evil Dead Burn, ele na verdade tem uma premissa muito mais interessante de ser uma prequel do Evil Dead original lá de 1981, então pode ser que a gente tenha um filmaço, um dos melhores Evil Deads ano que vem. Agora eu tô muito animado. Então vamos ver o que vem aí. Eu espero que seja melhor que o Evil Dead, que o Evil Dead Burn aqui. E eu espero de verdade que Evil Dead se mantenha como essa franquia que nunca deixou de entregar filmão pra gente. Tá, passou perto agora, decaiu um tiquinho o nível agora, mas ainda tá bom, ela continua, ela ainda segue invicta. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou do Evil Dead Rise. Evil Dead Rise não, o Evil Dead Burn. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha esse vídeo pra galera, porque o canal tá crescendo, eu quero fazer esse canal crescer, porque eu adoro, eu amo vir aqui fazer esses vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Obrigado pela sua presença e falou.